Fentanil. O que é o uso médico dele? O que significa a crise dos opioides? E, mais importante, a responsabilidade na prevenção. Então, o que é o fentanil e qual a importância do mundo médico aqui? Pelo menos aqui na clínica a gente usa durante a cirurgia, já vou explicar para vocês por quê. O fentanil, ele é um opioide sintético, ou seja, ele foi fabricado em laboratório, extremamente potente, estimado em 50 a 100 vezes mais forte que a morfina. Ele foi desenvolvido na década de 60 por Paul Janssen, vocês conhecem o laboratório Janssen, como uma alternativa mais eficaz para um controle da dor severa, sendo amplamente utilizado em anestesia, analgesia pós-operatória, controle da dor oncológica e em pacientes com dor crônica intratável. Bom, na nossa prática médica, o fentanil é fundamental quando ele é bem indicado. A sua potência vai permitir um controle preciso da dor com doses muito pequenas, reduzindo os efeitos colaterais como baixa de pressão, que é a hipotensão, frequentemente observados em outros opioides mais fracos. Ele é utilizado em cirurgias complexas, em unidades de terapia intensiva, UTI, e até mesmo em situações de sedação controlada em pacientes em ventilação mecânica, ou seja, aqueles pacientes que estão entubados. Um outro aspecto relevante do fentanil é que ele tem uma rápida ação e uma curta meia-vida, ou seja, ele dura pouco dentro do nosso organismo, permitindo um ajuste mais seguro durante os procedimentos médicos. Na oncologia, por exemplo, existem até adesivos transdérmicos de fentanil que garantem um controle da dor sustentado nos pacientes terminais, melhorando a qualidade de vida e permitindo o controle eficaz da dor sem necessidade de múltiplas administrações diárias, ou seja, tomada de vários comprimidos aí por dia. Então, o fentanil é uma ferramenta indispensável na medicina moderna, apesar de ser um medicamento antigo. E o seu uso correto, com supervisão médica, vai proporcionar analgesia, ou seja, retirada da dor de uma forma eficaz, segura e ajustada à necessidade de cada paciente. Agora vamos falar de crise dos opioides e a demonização do fentanil. Ele não deve ser demonizado. Nos últimos anos, o fentanil ganhou uma notoriedade não somente pelo seu papel na medicina, mas como o epicentro da crise dos opioides nos Estados Unidos. Então, diferentemente do fentanil farmacêutico, que é controlado, seguro, precisa de receita controlada para conseguir, para eu estar segurando isso aqui, vocês não sabem a quantidade de papel que eu preciso ter. A versão ilícita da substância tem sido sintetizada em laboratórios clandestinos, principalmente no México, e traficada para dentro dos Estados Unidos em grande escala. E o problema, gente, se agravou demais com a mistura do fentanil com outras drogas, como a heroína, como a cocaína e até comprimidos falsificados que imitam analgésicos e ansiolíticos. Então é uma mistureba danada, você não sabe o que efetivamente você está tomando. E como o fentanil é extremamente potente, mesmo microgramas podem ser fatais. Isso tem levado a mortes instantâneas por overdose, porque o usuário muitas vezes ele não sabe o que ele está consumindo, e se tem quantidade de fentanil, qual é, e não tem tempo para buscar socorro. Então, a ação do fentanil no sistema nervoso central, ela é tão potente que mesmo uma dose pequena pode deprimir rapidamente nosso centro respiratório, levando a uma parada respiratória, mesmo antes do usuário perceber o que está acontecendo com ele, perceber que ele está em perigo. E além disso, pela sua alta lipossolubilidade, o que significa isso? Passagem para a gordura, ele vai atravessar a barreira hematoencefálica em segundos, causando um efeito abrupto e intenso. Esse fenômeno tem feito com que a crise dos opioides nos Estados Unidos atinja níveis alarmantes. Eu vou falar de números aqui, com mais de 100 mil mortes por overdose, isso só em 2022, sendo que 66% dessas mortes estavam relacionadas ao fentanil ilícito. Então, policiais e equipes médicas relatam que muitas vezes atenderam lá o 911 para fazer um chamado
já encontra os usuários sem vida e não tem tempo hábil para reverter a overdose com o antídoto que existe. É a naloxona, que é chamada de Narcan, que é um antídoto geral para os opioides. O antídoto para o fentanil, para outros opioides, então lembre-se, é a naloxona. A naloxona, ele é um antagonista opioide que reverte rapidamente os efeitos da depressão respiratória causada pelo fentanil. Ela pode ser administrada por via intravenosa, intramuscular, subcutânea ou mesmo intranasal, mas preste atenção, o fentanil é muito mais forte do que o Narcan. E em caso de overdose por fentanil, pode ser necessária mais de uma dose do naloxona devido à potência da droga. Se houver uma suspeita de overdose, a administração ela tem que ser imediata, seguida de suporte ventilatório, ou seja, entubar a pessoa e assistência médica de emergência, pronto-socorro, UTI, etc. e tal. E o que era antes uma crise ligada à prescrição excessiva de opioides legais na década de 90, que era do Oxycontin, etc. e tal, oxicodona, codeína, evoluiu para um cenário mais perigoso, que é o mercado negro abastecido por versões sintéticas extremamente potentes e imprevisíveis. Por que é importante chegar na parte mais importante para quem é pai aqui, falar de prevenção? Falar sobre drogas e não fazer disso um tabu. Muitos pais acreditam que drogas estão muito distante da realidade dos seus filhos, só que isso é uma visão ingênua e, mais do que isso, extremamente perigosa. Não adianta varrer a sujeira para baixo do tapete. O que antes demandava acesso a ambientes específicos, redes criminosas, precisava ir na Cracolândia, hoje, gente, pode estar disfarçado de um comprimido colorido vendido na porta da escola ou oferecido em uma festa que todo mundo vai aí, de universidade, de faculdade, etc. A potência das drogas aumentou exponencialmente e essas combinações se tornaram super letais. Então, um jovem que acredita estar experimentando, por exemplo, um comprimido de êxtase, pode, na verdade, estar ingerindo uma droga sintética como MDMA misturado com fentanil, o que pode ser fatal em segundos. Então, por isso, o diálogo aberto sobre drogas é essencial. A pior estratégia é a gente fingir que não viu, é transformar o tema em um tabu, porque o desconhecimento, a não diálogo, leva a decisões impulsivas e desinformadas. Então, chame seu filho, fale sobre os riscos reais, explique que o problema das drogas modernas não é só dependência. Antes o problema não era só dependência, mas o risco imediato de morte por overdose devido a substâncias adulteradas. Oriente sobre a imprevisibilidade. Eu não sei o que vai acontecer com drogas ilícitas. Muitos jovens acreditam que conseguem controlar o consumo sem perceber que uma única dose pode conter quantidades letais de fentanil. E acredite, a diferença para dose aqui, para matar ou para ser somente é pequena. Explique que não há uma segunda chance com fentanil. Diferente das outras drogas que permitem um tempo hábil para buscar ajuda, o fentanil ele age tão rápido que muitas vezes não há tempo de reação. Não adianta eu chegar com o larinho e tentar entubar que esse paciente já morreu. E ensine sobre os sinais de overdose e a naloxona. Infelizmente, em alguns lugares dos Estados Unidos já se distribuem kits de naloxona para amigos e familiares para que possam agir rapidamente em caso de exposição acidental ao fentanil. Isso não existe, né, gente? Mas se percebeu que tem alguma coisa errada e acha que é, eles podem aplicar sim. A orientação dos nossos filhos não cabe só ao governo, à escola ou à sociedade. Ela sempre vai começar dentro de casa, com pais atentos, bem informados e dispostos a conversar sobre realidades difíceis, mas que são necessárias. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E a crise do fentanil nos mostra que o perigo está muito mais próximo do que a gente imagina e que diante dessa brutalidade, dessa nova geração de drogas, a informação pode ser a única linha entre a vida e a morte. Um beijo e até o próximo vídeo.